Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal Aula EAD para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero encerrar uma sequência de 3 videoaulas sobre criptografia com software VeraCrypt. Na primeira videoaula eu mostrei para vocês como criar um container criptografado, na segunda videoaula como criptografar um HD inteiro. E hoje eu vou mostrar para vocês como criar um volume escondido. Isso mesmo, eu vou colocar mais segurança nesse processo. Vamos lá entender como é que funciona isso? Primeiramente, vamos imaginar o seguinte, que alguém force você a fornecer a senha do seu ambiente criptografado. Ah, Leandro, mas como isso é possível? Mediante a extorsão, por exemplo. Vocês não sabem o que uma mulher enciumada é capaz. Brincadeira. Mas vamos lá. Alguém, por exemplo, te força com uma arma a fornecer a senha para ter acesso aos seus arquivos. E tem como se proteger disso. Ou seja, eu posso abrir a minha informação criptografada e não mostrar para a pessoa o que realmente está lá. Tá, vamos entender o processo primeiro. Eu abri aqui o site do fabricante do programa, VeraCrypt, e ele tem uma opção que é Hidden Volume, ou seja, um volume escondido. Vamos observar a ilustração aqui como é que funciona. Eu vou criar um volume criptografado, pode ser um container, ou isso pode ser feito até no disco inteiro ou na partição, e lá dentro vai ter um volume que eu vou abrir com a minha senha número 1, vamos chamar assim. E lá dentro desse volume criptografado, isso mesmo, eu vou criar um volume criptografado dentro de um volume criptografado. Esse seria o volume oculto, esse volume azul aqui. Então, se eu coloco a minha senha número 1, eu vou abrir o volume roxo. Se eu coloco a minha senha número 2, ele vai abrir o cabeçalho número 2 aqui, e eu vou acessar o meu volume azul. Então, se alguém me forçar a abrir a minha unidade, eu coloco a senha número 1, abro o roxo e mostro arquivos que eu pré-selecionei para ficar ali. Se eu quero abrir realmente a minha informação oculta, secreta, eu vou colocar a minha senha número 2 e vou abrir a partição escondida, aqui o volume escondido azul. Muito interessante, né? Deixando bem claro que a pessoa não tem como saber que você tem um volume escondido lá dentro. Porque quando você cria um volume criptografado, ele vai mostrar que todo o espaço está ocupado. Então não tem como a pessoa saber que lá dentro daquele volume criptografado existe um outro volume criptografado. Vamos lá para a prática. Então, vou abrir aqui o VeraCrypt. Vou fazer aqui uma unidade comum para começar, um volume criptografado. Então vou escolher aqui criar volume. Vou escolher aqui criar um container. Poderia ser também criptografando um disco ou uma partição inteira. No meu caso eu vou escolher essa opção porque eu vou criar um volume pequenininho para ir rápido na videoaula. Então, criar um container criptografado. Próximo. Nesse momento aqui é que eu vou mudar a opção. Nas duas aulas anteriores eu escolhi Standard VeraCrypt Volume. Agora eu vou escolher um Hidden VeraCrypt Volume, ou seja, um volume escondido. Vou dar um próximo. Vou escolher aqui o modo normal, que é para criar do zero. Esse Direct Mode, se eu já tivesse uma unidade criptografada para criar o volume escondido nela, não é meu caso, eu estou fazendo uma totalmente nova. Então, modo normal. Próximo. Vou escolher o arquivo, então Select File. Vou criar aqui no meu desktop para você visualizar todo o processo. Então aqui na minha área de trabalho. Vou dar um nome para esse arquivo. Eu poderia escolher a extensão HC, mas ela já daria a pista que aquilo é um volume criptografado. Então eu vou camuflar ele. Vou chamar ele de cursos aula EAD. Então ele vai ter esse nome aqui. .mp4. Normalmente uma pessoa que visualiza um arquivo .mp4 vai achar que aquilo é um vídeo. Essa é a minha ideia, camuflar, esconder o arquivo. Então vou dar um salvar aqui. Vou selecionar próximo. E agora ele fala que vai criar o primeiro volume lá. Então, próximo. Vou escolher um modelo de criptografia. Vou escolher a AES, que é o modelo mais rápido, que me daria um maior desempenho. Lembrando que se você clicar aqui na opção Benchmark, você pode fazer um teste de desempenho aqui e checar no teu hardware qual é a opção que vai te dar um desempenho maior ou melhor. Lembrando que quando você aumenta a segurança, por exemplo, Serpent, Twofish, AES, você diminui o desempenho. Quando você diminui a segurança escolhendo um mecanismo de criptografia mais simples, um algoritmo mais simples como o AES, você também aumenta o desempenho. Então é relativo. Aumentou a segurança, baixou o desempenho. Vou escolher aqui no caso o AES. Essa é o nível que quando me forçarem eu vou entregar a senha. Então não preciso aqui de grande segurança nesse momento. Próximo. Vou escolher um tamanho aqui, por exemplo, de 3
GB. É mais do que suficiente para guardar arquivos num container desse tamanho. Vou dar um próximo. Vou colocar a senha. Essa é a primeira senha que vai abrir o volume, que se me forçarem eu vou entregar. Então eu vou colocar até uma senha mais simples aqui. E uma senha que não tem nada a ver com a segunda. Então, vou fornecer aqui uma senha complexa, porém uma senha até curta. Inseri minha senha, confirmei minha senha. Lembrando que você deve usar senhas complexas. Se você quiser aprender como criar senhas complexas, é só clicar nessa imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado para essa videoaula. Vou dar um próximo. Ele diz que a senha é curta, não tem 20 caracteres, tudo bem? Sim. Vou escolher aqui para formatar em FAT. Format. A minha ideia aqui é guardar documentos, arquivos pequenos, então não precisa ser em TFS. E vou aguardar enquanto o VeraCrypt cria a minha unidade criptografada. Ele terminou aqui de criar o meu volume. E agora eu vou abrir esse volume que eu criei agora e colocar alguns arquivos lá só de teste. Então aqui, vou escolher aqui, Open, o volume, ele mapeou esse volume na unidade Z para mim. E aqui eu vou colocar aqueles arquivos que, se a pessoa me forçar a inserir a senha, eu vou mostrar para essa pessoa. Logicamente, coloque alguns arquivos que não dê, que não te comprometa ao mesmo tempo e que não dê pistas que isso é uma unidade falsa e tal. Então eu vou colocar aqui algumas imagens, alguns documentos de imagem. Vou criar um documento aqui de texto. Segredo. E colocar um conteúdo aqui. Tá lá, coloquei um segredo. E agora vamos lá, vou fechar. Aqui estão os arquivos, então, que se me forçarem a fornecer a senha, a pessoa vai ter acesso. Vou fechar. E agora vamos lá para criar o volume escondido, o volume hidden. Então, próximo. E agora é o momento da criação do volume hidden. Então, próximo de novo. Ele vai perguntar o método de criptografia. Aqui eu vou usar o método mais forte que eu tenho aqui no programa, que é 256 bits, em cima de 256 bits, em cima de 256 bits. Vou dar um próximo. Notem, ele está criando esse volume escondido, esse RAID, dentro do primeiro volume. Olha lá, eu só tenho 2.98 GB disponível. E logicamente que eu tenho que deixar um pouco de espaço para colocar os meus arquivos lá, no caso que eu tenho que entregar a senha. Então vou criar aqui um volume, por exemplo, de 1 GB. É o suficiente para colocar muito arquivo. Então vou dar um próximo. E agora eu vou colocar uma senha totalmente diferente da primeira senha, uma senha grande. Então vamos lá. Então uma senha hiper complexa. Confirmando. Olha, mestre, que senha gigante. Próximo. E vou escolher agora Format. E agora eu criei a minha segunda unidade, ou seja, dentro do meu container criptografado, eu vou ter um outro container criptografado com uma outra senha, uma outra chave e tudo mais. É impossível a pessoa saber que existe esse container lá dentro, ele me deu uma informação. E é importante que eu saiba o uso das duas senhas. A senha que libera o meu conteúdo escondido e a senha que libera o meu conteúdo criptografado, no caso de eu ser coagido a fornecer a senha. Vou dar um OK. Ele diz que terminou aqui. Exit. Exit novamente. Primeiro que para uma pessoa leiga aqui que não conhece muito de segurança, esse arquivo cursos EAD não passa de um MP4. Mas se ela clica duas vezes para executar, ó, eu tenho um erro, não foi possível reproduzir o vídeo. Se eu dou um direito aqui, vou abrir com outro, deve ser um problema de codec, né? Então abrir com aqui, escolho um outro programa, também não vai abrir. Mas eu sei que é um arquivo criptografado e aí, mediante a situação do rolo de macarrão, eu vou ter que liberar a senha. Então vamos lá, ver como é que funciona, né? Eu vou abrir o VeraCrypt, alguém está me forçando a fazer isso, seleciono uma unidade qualquer, vou selecionar um arquivo, curso ao EAD, abrir, e a pessoa está me forçando, então vamos lá, vou pedir para montar e vou fornecer aquela primeira senha lá, que vai liberar um acesso aos arquivos que eu pré-selecionei para se me forçassem a fazer isso. Vou dar um OK.
Ele montou uma unidade aqui de 3 GB com criptografia AES. E eu vou acessar aqui o meu computador. Vou abrir essa unidade J2 pontos. E olha lá, eu tenho acesso àqueles arquivos que eu coloquei na unidade. Mas não é isso que são os arquivos que eu quero realmente esconder. Ah, mas como é que eu acesso o segundo volume? Tá, vou desmontar, desmonte. Selecionei o arquivo correto e vou pedir para montar agora com aquela segunda senha, aquela senha complexa. Lembre-se, você não pode perder nenhuma das senhas, principalmente a segunda. Agora eu vou dar um OK. Ele montou aqui para mim uma unidade, ó, agora de apenas 1 GB com aquele método triplo de criptografia. E é uma unidade que tipo, ó, hidden. Então quando eu coloco aquela senha maior, ele me abre outra unidade. Vou mostrar lá para vocês. Essa está vazia. E aqui eu vou guardar os meus arquivos realmente que eu quero esconder. Então eu vou, por exemplo, copiar um conteúdo para cá. Então peguei aqui arquivos realmente sensíveis aqui, que eu não quero que ninguém tenha acesso, e coloquei na minha partição escondida. Ah, não quero que ninguém mais tenha acesso. Moleza. Venho aqui e desmonto o meu volume. Ah, eu quero montar aquele volume secretão. Legal. Escolho o arquivo aqui, cursosaolead.mp4 e mount. Se alguém está me forçando, coloca aquela senha mais simples. Se é para colocar os meus arquivos confidenciais, coloco a senha mais complexa e abro o volume escondido. Vou colocar aqui de novo a senha simples, ó. E vocês vão ver que eu não vou ter acesso àqueles documentos que eu copiei para o volume escondido. Vou abrir aqui o meu computador. E olha lá. Eu não consigo ver aqueles arquivos. Ah, mas como é que eu vou abrir aqueles arquivos lá, os secretos mesmo, aqueles que estão hidden, escondidos? Legal. Desmonta a unidade. E monta ela novamente, mas agora com a senha complexa. Vou abrir aqui meu Explorer. E olha lá, os meus arquivos, realmente os arquivos no volume oculto. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha e compartilhar essa videoaula nas redes sociais para ajudar o projeto Compartilhando Conhecimento. Aproveita que você já está estudando aí e acesse o portal Aula EAD e faça um de nossos cursos. Cursos com certificado online. Faça de qualquer lugar do Brasil no seu tempo disponível. Curta o Facebook professorramos.com e fique por dentro de várias novidades. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e fazer parte desse grupo de mais de 141 mil pessoas. E essa e outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima!